chegada da Covid-19, a realidade do mundo, como a gente bem sabe, mudou completamente. Rotinas foram interrompidas para que seja cumprido o isolamento social e, com isso, sentimentos como medo, solidão, tristeza e angústia passaram a aparecer com mais intensidade e frequência na população. A incerteza quanto ao futuro traz um alerta sobre a saúde mental da sociedade. Para driblar e atenuar essas sensações, especialistas da área da saúde mental sugerem algumas estratégias, e uma delas é o uso da arte como aliada nesse momento. Vamos saber mais sobre essas alternativas no Papo de Juventude de hoje. E para conversar comigo, eu já queria agradecer a presença aqui. Eu vou apresentar vocês, Raquel Fernandes, psiquiatra e diretora do Museu Bispo do Rosário, que fica ali na Taquara, zona oeste do Rio. A Lidiane Silva, psicóloga, especialista em saúde mental. E a Patrícia Ruth, que é artista plástica e vai contar um pouquinho da história dela para a gente, de como a arte pode ajudar nesse momento, principalmente nesse momento que a gente está passando. Obrigada pela presença de todas vocês. Eu vou começar a nossa conversa com a Lidiane, porque a Lidiane é psicóloga, faz atendimentos, né, Lidiane? E a gente está passando por esse momento, como eu falei agora na abertura, um momento muito sensível, muito delicado, que está atingindo a todos, né? Criança, adulto, idoso. Eu queria que você falasse do retorno que você está tendo, né? Tanto de pacientes, o número de pacientes, por exemplo, aumentou? Esse período de pandemia, eu falo que ele trouxe a saúde mental para o foco de todas as discussões, né? Porque realmente aumentou muito a procura de pacientes, tanto em consultório físico, quanto para atendimento online, né? A pandemia ela tem sido gatilho para transtornos de ansiedade e até mesmo gatilho para quem já teve depressão e ter uma recorrência nesse transtorno. Então, esse momento que nós estamos vivenciando, ele tem afetado muito negativamente a saúde mental. A depressão está muito ligada aí à tristeza, né? Como a gente identificar que é um período que pode passar, que é uma tristeza e não uma depressão? Como é que a gente pode fazer essa diferença para ver se é necessário procurar essa ajuda? A tristeza ela é normal ao ser humano, né? Todo mundo tem períodos de tristeza, principalmente devido aos problemas que as pessoas vêm vivenciando sobre perda financeira, dificuldade de voltar a uma rotina normal. Ela não é caracterizada somente como um período de tristeza. Para ser caracterizado a depressão, tem que haver outros sintomas, como a insônia, o desânimo, né? A perda ou aumento do apetite. Então, somente a tristeza ela não é caracterizada como um transtorno de humor, como a depressão. E está muito comum nos dias de hoje as pessoas ficarem mais tristes, mais melancólicas, por conta desse período que estamos vivenciando. Agora, se a pessoa manifesta outros sintomas, né, como a perda de libido, tristeza persistente, angústia, vontade de chorar do nada, o aumento da ansiedade, entre outros sintomas, aí sugerimos procurar ajuda para uma avaliação. Quem está aqui comigo para a gente fazer o link dessa conversa, para a gente falar de estratégias para lidar com esse momento, é a Raquel Fernandes. A Raquel, ela é psiquiatra e diretora do Museu Bispo do Rosário, que fica na Taquara, na zona oeste aqui do Rio. Raquel, obrigada pela sua presença. Obrigada. Eu que Queria que você agradeço a contasse um oportunidade. pouquinho do trabalho do museu, que a gente sabe aí que as atividades estão paralisadas, né, devido ao decreto, ao isolamento social. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é o trabalho do museu para atender pessoas. O museu ele fica dentro de um núcleo de centro de assistência da saúde mental, né? Como que vocês trabalham para atender essa população que já sofre com esse problema? Bom, eu agradeço, né, a possibilidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho. A gente aqui no museu, a gente trabalha justamente para poder pensar como inserir as pessoas dentro da sociedade, buscando formas de aumentar e estimular as suas potencialidades, né? Então, o museu vai trabalhar com a questão da arte, não só com a questão da arte, mas também
com a questão da memória, né? Então a gente tem uma preocupação de não repetir mais as formas de tratamento que segregavam as pessoas, então a gente precisa estar o tempo todo falando sobre isso para evitar que isso volte, porque a gente entende que o sofrimento psíquico é algo da essência humana, e então a gente precisa que a sociedade possa trabalhar com isso dentro de uma maneira solidária, e não achando que isso é um problema, uma fraqueza, um problema isolado de uma pessoa. Isso precisa ser entendido como um processo que é natural, né, da vida, enfim, e que isso precisa ser cuidado de uma forma com tratamento específico, sim, mas também com um cuidado e um acolhimento coletivo. Acho que isso é o mais importante. Então, o museu tenta trabalhar por esse viés, né? Então, a gente procura aqui nas nossas exposições, né? E a gente trabalha entendendo que o museu não pode ser um lugar também só um lugar onde que o visitante esteja uma posição passiva. Então a gente entende o museu como um lugar de acolhimento, um lugar de troca. Então a gente atua como um museu expandido, que ele vai para o território e procura de alguma maneira criar uma relação de mão dupla com a comunidade, onde que a gente escuta o que essa comunidade tem. E essa comunidade são os moradores aqui do entorno, nossos visitantes, os usuários do serviço de saúde mental, os profissionais de saúde também, todos eles fazem parte né, do nosso território, da nossa estratégia de ação. Então, a gente precisa tanto acolher, por exemplo, os profissionais nesse momento, né, que estão vivendo um momento muito difícil, né, porque a gente foi convocado por uma guerra, né, então enfrentar o Covid, né, nesse momento, a gente teve que vencer várias situações para poder, né, os nossos medos, nossas inseguranças, para continuar ali na linha de frente. Então, o museu está atento a isso, tem escutado os profissionais, procurando dar formas de incentivo para que as pessoas possam continuar, né? Então, a gente funciona assim, a gente paralelo a ação, nisso que eu estou chamando, né, do museu expandido, né, a ação das galerias e tudo. A gente tem uma ação com o Polo Experimental, que é um espaço onde que a gente, de convívio, onde que a gente tem oficinas de arte, a gente tem oficinas de geração de renda, que eu acho que são muito importantes, e a gente trabalha nessa horizontalidade, onde que a gente não fica muito preocupado com o diagnóstico, é aberto para qualquer um da comunidade, né? Agora, Pessoas que tenham... Raquel, Fala. desculpa te interromper, só para as pessoas entenderem, né, sobre esse museu. O Museu Bispo do Rosário, as obras que estão expostas, como já diz o nome, é do Bispo do Rosário, que foi diagnosticado com esquizofrenia, se eu não me engano, né? Isso, e aí a exibição foi uma forma da arte dele, ele colocar, né, os sentimentos dele para fora em forma de arte. E é esse o foco de vocês, unir arte, saúde e educação? Isso. Né? Eu acho que a gente tem assim, a nossa referência é Bispo do Rosário. O Bispo do Rosário foi uma pessoa, né, um artista, ele é nordestino, né, que tinha todos esses estereótipos, né, de negatividade, né, negro, nordestino, pobre, enfim, né, que foi internado na colônia Juliano Moreira, que era o fim de linha, né, para dentro do tratamento de saúde mental, era o fim de linha. Você está na colônia Juliano Moreira, enfim, era muito que era o ruim. conhecido como os hospícios, né? Exatamente, foi um dos maiores hospícios do Brasil, chegou a ter, numa época, no auge, mais de 5.000 pacientes internados, funcionava como um depósito de gente, né? E Bispo do Rosário ficou internado aqui por cerca de 50 anos e produziu a sua obra toda dentro do hospício, né? Então, isso também é muito interessante agora, nesse momento de pandemia, que a gente está confinado nas casas e tudo, então a gente pode falar muito de como é que Bispo, apesar desse confinamento, ele não ficou, o hospício não foi capaz de prendê-lo, né? Ele produziu uma extensa obra, né? Que ele dizia que ia apresentar todas as coisas do mundo para Deus, né? Usando tudo que ele tinha ao redor dele. Então, os uniformes, ele desfiava os uniformes, os objetos. Ele foi a partir, né, disso, dessa coisa do manicômio que
aniquilava as pessoas, as identidades, ele produziu uma obra que hoje ele é considerado um dos maiores artistas brasileiros de arte contemporânea, né? Então, acho que é muito importante e a gente usa ele como inspiração para a gente seguir o nosso trabalho, né? Então, para que outros artistas, como Patrícia Ruth, enfim, né, possam também expor as suas emoções, as suas ideias e ter passado por uma experiência de sofrimento não seja limitador de expressar as suas potências, né? Sim, você falou aí da Patrícia Ruth, vamos falar com ela então. Isso. Obrigada, Patrícia, pela sua presença aqui no nosso programa. Você tem uma relação muito intensa aí com o museu, né? Com a questão da arte. Eu queria que você contasse para a gente como que está sendo nesse período de pandemia, como que a arte está sendo importante para você, principalmente nesse momento. No começo, eu não estava gostando de ficar presa, isolada. Aí, como eu já gosto mesmo de desenhar e pintar, mas no momento eu estava bordando, aí eu enjoei de bordar. Meu negócio mais era pintar. Aí veio uma pessoa, me deu caderno canção, me deu lápis de cor. Foi ali que eu comecei a desenhar direto, até esquecer o que está acontecendo. Mas a única coisa que eu ficava com medo, eu tenho até medo até hoje, é quando eu vejo televisão, essas coisas, cada um fala uma coisa, cada um... Não é não? Aí eu foco mais agora só nos meus desenhos. Você é artista plástica, fala aí que, né, você tem várias obras, inclusive já teve exposição até no Museu de Belas Artes, né? Na década de 90. Foi a primeira exposição. E quais os principais temas aí da sua pintura, dos seus quadros? O que você gosta mais de pintar? Eu gosto de desenhar casa, pintar, um monte de coisa, barcos. E por que você gosta mais de fazer esse tipo de desenho? Você tem alguma inspiração? É casas. É casas, prédios. É porque o meu sonho era ter minha casa bonita, sabe? Aí eu invento, às vezes, o desenho que eu faço na tela, ou no papel, aí sai bonito, aí eu gosto. Às vezes não sai a casa, sai um castelo, não sai o castelo, sai um prédio, aí eu vou pintando, até ficar o que vai acontecer no desenho, aí fica bonito. Nesse período de pandemia, você produziu mais? Nossa, um caderno canção com 20 folhas, ou até mais. Nossa Senhora, eu pintei, desenhei bastante, Nossa Senhora. Bom, você contou um pouquinho aí da sua história, mas a gente tem que ir para o intervalo bem rapidinho. No próximo bloco você conta mais para a gente sobre essa sua relação com a arte. E a Patrícia e a Lidiane também vão contar para a gente mais um pouquinho algumas estratégias para a gente lidar com esse momento de pandemia. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente vai para o intervalo bem rapidinho. A gente volta já já.